Cristo foi exaltado soberanamente pelo Deus Todo-Poderoso. Na verdade, ele passou pela mais difícil humilhação que se possa imaginar, e isso por conta dos nossos pecados. Os Salmos 22, do versículo 1 ao 26, fala justamente sobre o quanto o Filho de Deus sofreu e foi perseguido de maneira hostil pelos seus adversários, pelos seus inimigos, pelos opositores do reino de Deus. Mas, a partir do versículo 27, começa então a radiografia, a revelação do quanto Deus exaltou o seu Filho Jesus. Porque este salmo é um salmo messiânico e diz assim, Salmos 22, versículos 27 ao 31. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra se prostrarão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma geração o servirá, falará do Senhor de geração a geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto foi o Senhor que fez isto. Quando nós olhamos, lemos, tomamos conhecimento das humilhações pelas quais o Senhor Jesus teve que enfrentar. Com esse texto, chegamos à conclusão de que era necessário o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pagar o alto preço para comprar para si mesmo o seu povo, a sua igreja remida, todos aqueles que são chamados e escolhidos pelo Filho de Deus. E o que nós aprendemos com esta passagem bíblica é que o Deus eterno estava acompanhando tudo e já tinha preordenado a grande vitória do Senhor Jesus. Veja que a revelação bíblica fala sobre a grande vitória que Cristo usufruiu depois de ter passado no grande teste, na grande prova, eu diria na tentação. Todos os limites da terra se lembrarão. Quem, a título de hoje, não conhece a história do Calvário,
uma história de sofrimentos, de dor, de angústia, mas foi também ali no Calvário que o Filho de Deus foi exaltado pelo Todo-Poderoso de Israel. Todas as nações se lembrarão e se converterão ao Senhor. A grande finalidade da obra redentora do Senhor Jesus foi para trazer a presença de Deus, os filhos dos homens que andavam na contramão do plano divino. De um modo geral, a humanidade, inclusive Israel, todos estavam desviados do Senhor. As trevas predominava em todo o mundo. Mas Cristo vindo produziu a reconciliação dos homens com Deus. E todas as gerações das nações adorarão perante a face do Senhor. Em todo momento, em todo mundo, há sempre alguém de joelhos, clamando, adorando, servindo a Deus na beleza da sua santidade, porque a obra perfeita do Senhor Jesus foi para resgatar aqueles que estavam perdidos. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Este foi o foco principal da ressurreição e da exaltação do Senhor Jesus. Foi para governar, foi para reinar sobre todo o mundo. Os homens, por mais poderosos que sejam, os seus governos são temporais, limitados. Por mais que dure, mas chega ao limite pela morte física, biológica. No entanto, nem mesmo a morte do Senhor Jesus o pôde deter, no sentido de que ele não fosse exaltado por Deus para sempre, para todo o sempre. Todos os grandes da terra comerão, adorarão ao Senhor, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem deter a sua vida. Esse é o poder que está determinado pelo grande Deus da história da humanidade. Cristo foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Os grandes, os poderosos, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Por fim, uma semente o servirá, falará do Senhor de geração a geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo subsequente, porquanto foi o Senhor quem fez isso. É a igreja, somos nós que hoje anunciamos o Salvador da humanidade, a sua obra perfeita de redenção, em prol de todo aquele que se converter dos seus maus caminhos. Esta é a função dos remidos de Cristo, falar das boas novas do reino do Senhor Jesus, que já foi implantado desde a sua morte e ressurreição. Portanto, eu quero pedir a você que, mais uma vez, compartilhe esta mensagem com os seus contatos, familiares, amigos, conhecidos, nas mídias sociais, no WhatsApp, e vamos juntos falar das boas novas de Cristo Jesus. Ele, somente Ele que vive e que reina para todo sempre.